Bom, então nós vimos todas as Birkot HaShachar, as bênçãos matinais, as bênçãos da Torá e o pequeno estudo que nós fazemos, as bênçãos sacerdotais e as diferentes mitzvot do Tratado de Peah. Na página 11 temos a brachá do tzitzit, que os meninos e homens fazem, agradecendo pela roupa que nós usamos por dentro. Homens casados tem discussão se falam essa bênção ou não. Então nós na prática não fazemos, pelo menos Chabad não faz, e sim, quando vai colocar o talit, já faz a bênção pensando no tzitzit. Tzitzit é aquela roupa de 4 pontas que nós usamos por baixo da roupa, e o talit é aquele grande, né, que a gente conhece. Então, no caso de homens casados, homens que usam talit, ele faz no talit a bênção já pensando no tzitzit. Porque o tzitzit a gente usa o dia todo, a gente usa de noite, então como é mais constante a gente deixa a brachá para o tzitzit. E depois, já na página 12, então temos aqui embaixo um parágrafo que nós falamos com o talit enrolado na cabeça. E depois na página 12 temos a bênção do tefilin. Muitos costumam colocar o tefilin neste momento, os homens, dia de semana, e outros colocam mais para frente só o talit e o tzitzit. Então, o tefilin. Então tem variação de costumes. O que eu quero trazer hoje é a seguinte frase: Areini mekabel alai mitzvat aseh shel ve'ahavta lerecha kamocha. Eu assumo cumprir a mitzvah positiva de amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por que na verdade eu ia pular tudo isso. Eu ia falar sobre a Amidah, sobre o Shmona Esrei, as bênçãos diferentes, só para dar uma variada. Mas aí aconteceu a guerra. E o Rebbe orientou, certa vez, que se acrescentasse esse versículo, que as pessoas recitassem esse versículo por conta da guerra. Este mais um que eu vou mencionar mais para frente. Por quê? Porque nesse versículo, nós basicamente falamos sobre o preceito de amar ao próximo. A gente sabe que na guerra, para trazer bênçãos para o povo, para o nosso exército, é preciso união. E essa frase é dita todos os dias antes da reza. Eu assumo sobre mim o preceito de Avat Israel, de amar ao próximo como a mim mesmo. Então, primeiro, só para falar sobre a própria frase, amar ao próximo como a ti mesmo. Qual é a primeira lição? Primeiro você tem que se amar. Se eu sou uma pessoa que não dou o menor valor à vida, como que eu vou amar o próximo como a mim mesmo? Então eu não vou falar que ele também não presta, não pode ser assim. Se a Torá fala, ame o próximo como a ti mesmo, ela está te falando, meu Deus, se ame. Independente das circunstâncias, independente do que a vida faz com a gente, tenha amor próprio. Não quer dizer orgulho e soberba, não é isso. Mas é amar. Para eu conseguir amar outra pessoa, eu preciso dar valor a mim mesmo. E aí amar o próximo no nível correto. Agora, por que eu preciso falar isso? Porque não basta eu pensar. Tem que falar antes da reza? Existe uma regra que a fala já vale como ação. Então eu já começo a cumprir com o preceito de amar o próximo, simplesmente falando. Não é que eu já falei, já cumpri, o resto do dia eu posso ser um pilantra. Não é assim. Mas a fala, o mover dos lábios, existe o pensamento, existe o meu som, existe a ação, o mundo físico. A minha fala já é considerada como um mundo físico. Então eu já começo a cumprir com esse preceito. Hã? Exato, a Amidah também tem que mexer os lábios. Sim? Então o Rebbe fala que o fato de eu falar, não só mentalizar, óbvio que eu tenho que pôr minha intenção nisso, não vale a pena falar a frase sem intenção nenhuma, mas o fato de eu falar já começa a ser a ação. Então eu já começo com uma mitzvah importante, um preceito importante antes da reza. O Rebbe anterior, ele traz a pergunta, por que esse preceito? Por que eu não falo, antes da reza, eu recebo sobre mim a mitzvah de amar a Deus? Porque é uma mitzvah da Torá. A gente fala no Shema, Ve'avta et Hashem Elokecha, você vai amar Hashem, teu Deus. Então por que eu não falo, eu recebo a mitzvah de amar Deus? Amar, respeitar meus pais. Por que justo é essa de amar o próximo? Então, eu acho que isso é muito caro para Hashem. Tanto que antes de Yom Kippur,
A grande mitzvah não é nem pedir para Hashem te perdoar, é pedir para o próximo. Exato. O Ahavat Israel, eu acho que até extrapola o Ahavat Israel, eu acho que é uma Ahavat humanidade, né? Eu acho que é muito caro para Hashem O amor ao o próximo. amor ao próximo. Por que justamente essa mitzvah? Porque é precioso para Hashem. Como a Peggy falou. Quando eu vou pedir, quando uns filhos vão pedir uma coisa para o pai, se o pai tá bravo, qual é a chance do filho conseguir o que ele quer? Zero. Se bem que hoje em dia é o contrário. Quanto mais bravo o pai tá, mais o pai vai dar o que o filho quer para parar de encher a paciência. Mas Deus é paciente, não é assim que ele funciona. Então, se o pai tá bravo, ele não vai dar com certeza. Se ele tá mezzo, pode ser que dê, pode ser que não. Agora, se o pai tá com narres, com orgulho dos filhos, chance 100%. Quando a gente tem o amor ao próximo, isso é o que dá mais orgulho e prazer para Deus. Então a gente traz esse preceito logo no começo, antes da reza, porque é a chave de ouro. É a chave que abre como se fosse o coração de Deus para aceitar as nossas preces. Por isso que é trazido logo no começo da reza. Assim como os filhos agradam o pai e falam bonito com o pai, por favor, pai. Da mesma forma a gente começa a reza com esse assunto. Tem uma outra explicação bem interessante, que diz o seguinte: na hora da reza, todos nós somos como sacerdotes. Por quê? De certa forma, a reza está no lugar dos sacrifícios no templo. Segue o mesmo horário, assim como no templo tinha o sacrifício da manhã e o da tarde, e à noite ainda estavam queimando. Então nós temos essas 3 rezas e etc. A gente já falou sobre isso outra vez. Então, no templo, os sacerdotes, Kohanim, faziam o serviço. Hoje em dia, quem faz é cada um de nós. Só que tem um detalhe. Um Kohen, ele não podia ter nenhum defeito. Se o Kohen era aleijado, por exemplo, então ele não podia servir no templo. Ele fazia outros serviços, ele verificava as madeiras, se não tinham insetos e vermes, mas o serviço principal ele não podia fazer. Na hora da reza, somos Kohanim. E na hora da reza, não na hora da reza, na verdade, o povo todo é um corpo só. Por isso que a gente sente tanto o que acontece com nossos irmãos do outro lado do mundo. O que não é normal em outras nacionalidades. A pessoa tem que ser muito patriota para querer lutar pelo país morando de outro país. O caso de Israel não é assim. A maioria, na verdade, dos ortodoxos não é patriota com Israel. Você não tem o patriotismo. A gente não canta o hino, por exemplo. Não vou entrar agora na questão por que eu não canto. Mas não canto o hino. Agora, me chama para a guerra que eu já estou lá. Entendeu? Por quê? Porque somos um corpo só. Independente de ideologia, opinião política, religiosidade, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a essência, com a alma. Então é um corpo só. Se eu não amo os outros antes da reza, como é que eu vou rezar? Se eu tenho um problema com um, na hora da reza, ele não presta para mim. Não só na hora da reza. Mas eu não considero ele. Então na hora da reza, tá faltando no meu corpo. Então um coelho, um sacerdote que tem uma falha no corpo não pode servir. Então por isso, antes da reza, nós falamos Areni Mekabel. Eu assumo sobre mim essa mitzvah. Eu amo todo mundo. É fácil? Óbvio que não. E tem gente que faz questão de dificultar. Mas ainda assim, a gente demonstra, a gente fala que ama para ser como um Kohen completo. E a vantagem de falar é que já é comprovado isso pela ciência ou neurociência, o que for, que quando a pessoa fala muito uma coisa, ela começa a acreditar naquilo. Dizem que por isso que os mentirosos realmente acreditam nas suas mentiras, porque eles mentem muito. Então, mais ainda, por ser mentira, cola. Quando a gente fala de coisa positiva, automaticamente a gente atrai essa energia e essa crença. Então a gente fala que ama, eventualmente acaba amando. Isso é mais importante ainda. Agora, o Rebbe falou que era importante falar essa frase e também a última da reza, Ach tzadikim yodol lishmecha yeshvu yesharim et panecha, se encontra na página 85. Lá no meio começa com Ach. De certo, os justos exaltarão teu nome e os corretos residirão na tua presença. Essas duas frases, tanto Areni Mekabel como Ach tzadikim, são frases que trazem proteção para o nosso povo. Então é importante a gente acrescentar. Eu não vou agora explicar o Ach tzadikim, mas a gente vai chegar na aula sobre o Altira, quem sabe a gente faz na semana que vem.
Mas é a importância de primeiro amar a todos e saber que estamos na presença divina o tempo todo. Isso traz proteção para os nossos soldados. Então essa é uma frase que justo eu não quis mudar de assunto, a gente ir na ordem, para exatamente começar a recitar. Coloca o tefilin na reza da manhã, falar que ama e isso trazer essa união tão necessária nesse momento tão difícil, tão complicado. Que Hashem, o nosso shiur é em homenagem então aos soldados, a todos, como a gente falou antes, que Hashem traga logo a paz para todos, Bezrat Hashem, com a vinda de Mashiach imediatamente.